Olha eu aqui de volta, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós estamos trazendo aí algumas perguntinhas, alguns depoimentos que o pessoal trouxe pra gente depois do nosso vídeo do Esqueça a Balança e Seja Feliz. E nós vamos aqui ler essas perguntas, ler esses depoimentos e sanar mais algumas dúvidas com relação a esse tema. Bom, a Andréia, ela escreveu assim: eu gostei muito da dica, vou colocar em prática. Show de bola, Andréia, vamos lá, coloque em prática essa dica que realmente foi muito simples, muito tranquila de fazer, né? E depois traz aqui pra gente o seu feedback, tá bom? Gostaria muito de saber como é que você tá se saindo aí com isso. A Maria escreveu assim: olha que legal, gente. Coloquei a ideia de esquecer a balança em prática e já me sinto mais leve e despreocupada com os resultados finais. Muito obrigada, estou me divertindo muito mais. Que bacana, Maria. É muito legal saber que você está assim alcançando seus resultados de uma forma muito mais despreocupada, né? Como a gente já havia conversado no início do nosso programa, no início da sua turma. O legal, o bacana disso é conseguir os resultados desejados de uma forma leve, de uma forma despreocupada. No seu caso, você está conseguindo até se divertir com isso. Isso daí é muito, muito, muito legal mesmo. Fico muito feliz por você. Continua trazendo seus feedbacks aqui pra gente, para que a galera também se motive, né? E aí a galera vai se motivando, vai te acompanhando e a gente vai fazendo essa troca muito gostosa. Agora a gente tem duas perguntinhas aqui de novos integrantes desse grupo que chegaram recentemente e veja que bacana as perguntas deles. São bem interessantes essas perguntas agora que nós vamos responder hoje. Veja bem. Gostei da dica de esquecer a balança, mas se eu não me pesar, como eu vou saber como está a minha evolução? O Ricardo fez essa pergunta e a gente vai responder já já, tá bom, Ricardo? Quero fazer as pazes com a minha balança. Essa dica de esquecer ela também serve para mim? A Patrícia fez essa pergunta. Ricardo, Patrícia, nós vamos responder as suas perguntas no vídeo de hoje. Vamos lá? No vídeo anterior, o que nós falamos com relação a esquecer a balança? Nós colocamos exemplos assim bem básicos de pessoas que às vezes começam o processo, mas elas ficam assim tão vidradas em ficar se pesando o tempo todo, que no final das contas elas estão com foco totalmente nos números daquela balança. E isso pode não ser muito legal. Então o que nós falamos com relação a isso? Que algumas pessoas que fazem desta maneira, elas até se sentem motivadas, porque em cada momento que elas se pesam, elas verificam que estão tendo resultados e ficam mais felizes com isso. Então, para algumas pessoas, funciona essa pesagem aí mais frequente, né? Quase que diária. Algumas pessoas até fazem diária. Para outras pessoas, isso pode não funcionar muito bem, porque se elas verificam que não teve nenhuma variação ou uma variação muito mínima dentro daquilo que elas esperavam, elas começam a ficar muito ansiosas. E isso às vezes pode prejudicar o processo, porque elas, por estarem ansiosas, por estarem chateadas, por ficarem preocupadas, elas podem até desenvolver um aumento da ingestão alimentar. Elas podem desenvolver, algumas pessoas podem desenvolver até transtornos alimentares, a compulsão alimentar, ou seja, começam a comer mais, justamente por conta da frustração, da ansiedade, e elas acabam descontando isso na comida. Então, por essa razão, nós falamos assim: esqueça a sua balança. E hoje, para responder as duas perguntinhas que foram feitas, vou trazer mais algumas dicas, mais algumas informações com relação a isso, para que vocês vejam a importância de você não se prender tanto assim na sua balança, mas a importância de você se prender e se preocupar, sim, com o seu processo, com o seu objetivo final. Vamos lá! Quando a gente inicia, né, um processo de emagrecimento, um processo de ganho de massa muscular, o que acontece no nosso corpo é que a gente passa por algumas transformações, o nosso corpo passa por algumas adaptações para que a gente alcance esse resultado desejado. E quando a gente começa todas essas etapas de aferição de medidas, então a gente vai fazer as medidas de circunferência, a gente vai fazer as pesagens, a gente vai fazer as medidas de dobras. Quando a gente começa a fazer tudo isso, a gente precisa levar em consideração muitos fatores.
Então, o fator de variação hormonal, o fator de variação de composição corporal, se você foi ou não ao banheiro antes da sua pesagem, se você, mulheres, se você está no seu período menstrual, tudo isso pode provocar uma alteração na hora de você fazer a sua pesagem na sua balança. A balança, ela vai observar exatamente os números atuais, os números daquele momento. Então você pode ter aí, você pode estar fazendo atividades, né, atividades físicas, você pode estar alterando a sua dieta alimentar e no momento em que você vai se pesar, você precisa observar isso. Essa composição hormonal, essa composição corporal, ela já sofreu alguma alteração? Da primeira para a segunda pesagem, ela já sofreu alguma alteração? Da primeira para a segunda pesagem, qual foi o horário que você se pesou? Quais foram as roupas que você estava vestindo? Você já tinha ido ao banheiro na primeira pesagem, na segunda pesagem? Para você ter uma medida mais ou menos equilibrada, para quem gosta de se medir, né, de se pesar com essa frequência, então vamos deixar uma dica também. Procure fazer as suas pesagens nos mesmos horários e nas mesmas condições, o mais próximo possível, para que você tenha alterações menores. Mas sim, você pode continuar tendo algumas alterações que vão variar de uma pesagem para outra, como esses exemplos que nós acabamos de mencionar aqui. Então, assim, se você já está caminhando bem com todo o seu processo e você já está feliz, já está tranquilo, para que você colocar um outro fator preocupante, no caso, essa necessidade ou esse hábito de se pesar com frequência? Para que colocar esse fator tão preocupante, já que você está indo tão bem? Agora, vale fazer algumas observações aqui, tá? Não sou carrasca, nem sou contra a balança, não sou contra a pesagem, nem estou endemonizando a sua balança, ok? São dicas para você perceber o quanto esse equipamento ele pode te trazer alterações que, se você não souber interpretar da maneira correta, ou se você não tiver com um profissional te acompanhando da maneira correta para aquele seu objetivo, pode sim gerar equívocos, pode sim gerar enganos no final da sua pesagem ali. Você pode achar que não teve o resultado, né, que não alcançou aquela meta para aquele período, quando na verdade a meta foi sim alcançada, só que você não conseguiu interpretá-la da maneira mais correta. Então, assim, se você está fazendo atividades físicas de uma forma periódica, se você está sendo acompanhado por um profissional que já te orientou a fazer a sua pesagem em um determinado período, você vai fazer uma vez por semana, você vai fazer a cada 10 dias, a cada 15 dias, enfim, se já houve esse acordo pré-estabelecido entre você e o profissional que está te acompanhando, dentro do objetivo que vocês estão almejando, aí é outra história. Cada corpo tem um resultado diferente, cada situação é uma situação diferente. De repente, você é uma pessoa que tem muito a eliminar e esse passo a passo ele é adequado até em um determinado período para que se veja as alterações e as respostas do seu corpo àquelas medidas, aquelas atividades, aqueles planejamentos que estão sendo realizados. De repente você é uma pessoa que pratica uma atividade física com bastante frequência, com mais intensidade, então o que está querendo se verificar é exatamente a resposta do seu corpo para essas atividades em um período de tempo, e aí sim esse profissional vai te acompanhar semanalmente, quinzenalmente, de uma forma mais rigorosa. Agora, se você está passando por um processo, esses que eu citei, ou outros processos, outras medidas que foram tomadas em um acordo entre você e o seu profissional, e já foi pré-estabelecido que durante esse processo você vai seguir alguns planejamentos, algumas orientações, vai fazer algumas atividades e fará as suas pesagens em uma data específica ou em datas específicas, então esqueça sua balança nas datas que não foram estipuladas para essa pesagem. Então, eis algumas razões pelas quais eu oriento os meus grupos de alimentação saudável e emagrecimento a esquecerem as suas balanças caseiras. Se você fica simplesmente preocupado com o peso,
O seu peso ele pode não dizer nada, absolutamente nada. O peso é um índice que isoladamente ele fala nada sobre seu estilo de vida, sobre o seu estilo de alimentação, sobre o seu estilo de atividade física. Você pode até fazer um teste se pesando algumas vezes durante o dia. Você vai ver que há grandes chances de cada vez que você se pesar, os seus resultados serem diferentes, os seus pesos serem diferentes. Tá? Por conta dessas mesmas questões que eu já havia falado com você. Questão de composição hormonal, a questão de se você foi ou não ao banheiro, a questão dos horários, etc, etc. Peso corporal, que é aquilo que você vê ali numericamente na sua balança, é totalmente diferente de composição corporal. Percentual de gordura, quantidade de massa muscular, quantidade de água, peso dos ossos, tudo isso a sua balança vai pegar como uma coisa só e mostrar para você numericamente. Porém, é possível sim você baixar o seu percentual de gordura e não alterar o seu peso. Ou seja, você fica se pesando, vê uma alteração mínima na sua balança, acha que não está alcançando resultados e começa a se esforçar cada vez mais para conseguir aqueles resultados, para alcançar aquela sua meta, quando na verdade algo já pode estar acontecendo ali. Você pode estar reduzindo o seu percentual de gordura, aumentando o seu percentual de massa muscular. Ou seja, a perda de gordura está sendo muito equivalente ao ganho de massa muscular, mas você não conseguiu observar isso porque se focou no peso, na sua balança. Um teste muito legal, simples e até divertido que você pode fazer é você pegar dois amigos que tenham a mesma altura ou bastante similar e que tenham o mesmo peso ou bastante similar. Porém, um gosta de fazer as suas atividades físicas, de repente já está até um pouquinho mais malhadinho, e o outro não gosta tanto de fazer, de repente já desenvolveu aquela barriguinha, né? Experimenta pesá-los, experimenta jogar naquelas fórmulas que tem, até mesmo na internet, para você ver o IMC. Eles terão o mesmo IMC, porque as condições foram as mesmas. Porém, o peso, apesar de ser idêntico, a composição corporal é totalmente diferente e o IMC foi igual. O resultado final é que os dois vão ter o mesmo IMC, a mesma referência, né, de obesidade 1, obesidade 2, acima do peso, porém, as composições corporais deles são totalmente diferentes. Os objetivos são totalmente diferentes, mas a balança só verificou o peso, aquele registro numérico que foi passado naquele momento. Faz o teste para ver. Uma outra situação que às vezes as pessoas ficam muito preocupadas e não necessariamente é uma realidade da sua balança é que você pode estar reduzindo o seu percentual de gordura e cada vez que você se pesa, você verifica que o seu peso ele está aumentando. E aí você pode pensar, poxa, mas o que está acontecendo? Será que eu estou inchado? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Na verdade, pode ser simplesmente você estar perdendo a gordura, né? Reduzindo o seu percentual de gordura, porém, o seu percentual de massa muscular, os seus músculos estão aumentando mais do que você está perdendo gordura. Dessa forma, o seu peso vai aumentar e não diminuir. E claro, o peso é um deles, é um desses parâmetros. Mas, por exemplo, nós podemos utilizar o adipômetro e dentro de cada aferição realizada, nós utilizamos protocolos específicos, diferenciados, para que nós possamos chegar à conclusão do percentual de gordura eliminado ou do percentual de massa muscular que você ganhou. Um outro parâmetro que a gente pode utilizar, que a gente utiliza muito, é a bioimpedância. A gente também faz aferição através dela para que a gente possa observar esses seus percentuais corporais. Então, com isso a gente vê que não é somente o seu peso,
não é somente a sua balança. Sim, ela te serve para você saber, para você ter um norte, né? Para você saber como você está evoluindo. Isso nós fazemos no início de cada processo. Nós fazemos todas essas aferições, incluindo o seu peso, a sua bioimpedância, as suas circunferências, as suas pregas, dobras, para que a gente tenha esse seu perfil inicial. E tudo é minuciosamente calculado, planejado, para que a gente tenha datas específicas de pesagem e de novas aferições de medidas, para que a gente consiga fazer esse seu acompanhamento. É por isso que a gente diz, esqueça a sua balança, não fique preso a ela, não fique focado nos números, porque o seu peso sozinho, ele pode te confundir. Agora, se você está fazendo isso dentro de um planejamento estruturado, com um profissional te acompanhando, para que ele te dê esse direcionamento, para que a sua mente esteja equilibrada e preparada para esses resultados do meio do caminho, aí tudo bem, perfeito. Agora, tem aquele parâmetro assim que é o melhor, né? É você com você mesmo. Compare o seu corpo com o seu corpo mesmo. Você precisa conhecer o seu corpo, você precisa saber onde você quer chegar, você precisa saber qual é o seu objetivo, que é para as suas metas, elas ficarem cada vez, você ficar cada vez mais motivado, mais focado a alcançar as suas metas. E simples fato de você conhecer o seu corpo, de você saber o seu antes e o seu depois, de repente uma fotografia, você pode tirar uma foto do seu antes e durante o processo você pode tirar outras, tira a sua foto no depois, verifica como que tá a sua roupa, geralmente as pessoas observam assim a roupa ficando mais larguinha, as pessoas na rua, né, seus amigos, seus parentes te encontrando, dizendo, nossa, como você tá melhor, nossa, como você tá mais disposto, nossa, como você emagreceu. Essas observações, né, esses dados que você vai coletando durante o seu processo são parâmetros, os melhores parâmetros que você vai ter para você saber como está a sua evolução no seu processo. Seja esse processo do seu emagrecimento, seja esse processo no seu ganho de músculos, seja esse processo ser mais feliz, mais saudável, mais equilibrado no seu corpo e na sua mente. Então, eu espero que eu tenha auxiliado mais uma vez a vocês entenderem o porquê desse princípio de esquecer a balança. Como eu mencionei lá no grupo, você não precisa quebrar a sua balança, você não precisa deixá-la empoeirada no canto, você não precisa transformá-la em um demônio na sua vida, mas você precisa entender que ela, simplesmente te mostrando números, simplesmente o seu peso de forma isolada, ele pode sim te gerar muitas confusões durante o seu processo, pode te gerar muitas frustrações, pode te gerar um esgotamento, pode te gerar um equívoco quando você acreditar que está fazendo tudo errado, quando na verdade tudo está no devido lugar, tudo está se caminhando de uma forma muito positiva, muito benéfica, só que você foi um pouquinho enganado pelo peso medido único, simplesmente e principalmente de uma forma isolada. Espero que eu tenha ajudado mais um pouquinho, espero ter respondido a pergunta dos nossos novos integrantes do Educando Corpo e Mente e eu encontro vocês no próximo vídeo. Estejam à vontade para fazer novas perguntas, para colocarem novas solicitações. Sempre que possível a gente vai estar gravando esse vídeo para você, ok? Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, aperte também o sininho para que você seja notificado de todos os novos vídeos que a gente for lançando aí para você, tudo bem? Então vamos com tudo? Bora pra action? Beijo, beijo!